Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Mulheres da Pan, da Jovem Pan Blumenau. Eu me chamo Sinara Maria, sou a host desta nova temporada do podcast, onde falaremos sobre empreendedorismo feminino e negócios com mulheres marcantes da nossa cidade e da nossa região. E também quero convidar você para seguir o meu trabalho no @eusinaramaria, Sinara é com C, e o @Jovem Pan Blumenau. Além disso, prestigiar o trabalho da Bruna Carolina Semijoias também, apoiando o empreendedorismo feminino. Vamos começar o primeiro episódio com uma convidada que é fantástica. Eu deixo todos os adjetivos para vocês quando assistirem todo esse episódio, porque ela é uma grande amiga minha e eu sou suspeita para falar, é a Gisele Quiroli. Gisele, seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Pan. Oh, minha amiga, que alegria estar aqui com vocês, com todas vocês, né? Nesse tema tão fabuloso. E eu tenho uma admiração muito grande por você, nós que caminhamos aí no mundo corporativo, né? Com um patrocínio aí há 10 anos com o Paradesporto. Então, é uma alegria imensa estar aqui nesse primeiro episódio junto com você, minha amiga. Imagina, o prazer é nosso, Gisele. Você tem muito a compartilhar com todas as mulheres. Falaremos sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo, um tema super relevante. As empresas estão falando sobre isso e querem entender mais como nós podemos falar sobre o diverso e como nós podemos falar sobre incluir mulheres no mercado de trabalho. E você melhor que ninguém para falar a respeito desse tema. Obrigada por ser a participante número 1 dessa temporada, minha amiga. Imagina, eu estou muito honrada, né? Quando você fez o convite, eu falei, caramba, mas é número 1 aí. Que alegria estar com você aqui. E eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender com os episódios que vão vir pela frente, né? Com essas mulheres, que nós temos mulheres incríveis aqui na Sinara. Incríveis, maravilhosas, empoderadas, que transformam a nossa cidade e a nossa região. Tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí. E eu fico muito honrada de ser a primeira. Tem muita mulher, a gente tem muita história para inspirar outras mulheres. Eu acho que a gente fortalece essa rede de mulheres através do compartilhamento das boas práticas. Porque nós mulheres somos incríveis, né? Não podemos esquecer. Incríveis. Nada de síndrome de impostora aqui, chega. Vamos nos valorizar. É né, isso aí mesmo, minha amiga. Gi, para a gente contextualizar um pouco da tua trajetória, começa contando pra gente sobre o esporte, porque eu acho que o esporte determinou as tuas escolhas profissionais e pessoais. Pelo que eu conheço da tua história, se tu puder compartilhar com a gente. Bom, como você falou, realmente, para mim o esporte é tudo na minha vida, né? Foi o que eu digo desde a minha escola Leoberto Leal, minha amada Leoberto Leal, lá no Salto Norte. Sou nascida no Salto Norte, oriunda de escola municipal, né? Com muito orgulho, nossa rede municipal. Aliás, um parabéns à nossa Secretaria de Educação, que faz um trabalho fantástico aqui na nossa cidade. E mulheres me inspiraram desde a minha infância, das minhas professoras de educação física. Depois a gente vai falar de outras inspirações, né? Mas o mundo do esporte sempre foi e continua sendo a minha vida, né? Então, lá desde criança, dentro da escola, que ofertava muito esporte, diversas modalidades, que era sempre e continua sendo muito rica no desenvolvimento esportivo, foi o que me deu toda a base na minha vida. A professora Nídia, a professora Mary, a professora Eliane, vários professores de educação física e das outras áreas também, mas principalmente da área de educação física. Então, a minha vida desde criança foi pautada no esporte. Então, lá dentro do Leoberto Leal, jogava futebol, corria no Papaléguas e o tênis de mesa. Então, depois disso, lógico, a gente tem aqui os nossos Jogos da Primavera. Quem não passou pelos Jogos da Primavera, né? Saiu da quadra aqui uma Ana Moser, uma Duda Amorim, né? Uma Ana Amorim também, que está aí sempre, né? Que é uma grande empresária aqui da cidade também. E várias que deram base para a vida de muitas mulheres e muitas pessoas, né, da nossa cidade. Então, realmente, eu comecei o tênis de mesa, foi o meu, desde os 11 anos de idade até os 26 anos, eu joguei tênis de mesa. Eu, com 15 anos de idade, Sinara, eu me tornei professora no antigo Esporte para Todos. Antes da iniciação esportiva que a gente tem hoje aqui na secretaria, eu comecei a dar aula com 15 anos. Né? Com 17, entrei na universidade, na FUB, para fazer educação física. E com 19 anos de idade, eu fui ser técnica do alto rendimento de Florianópolis. E lá permaneci por 10 anos. Então, eu fui atleta, fui professora de iniciação, fui técnica. Passei um tempinho dentro da escola também, sendo professora. Mas com certeza, Sinara, o esporte, ele me deu o espírito de liderança, me deu a coragem que eu tenho, me deu a força que eu tenho e também a humildade que a gente tem que ter nessa nossa vida, né? Sim. Então, o esporte, assim como a cultura e a arte, para mim, são uma das maiores ferramentas de transformação social e eu acho que sou uma prova disso.
né? De uma família, de uma mãe costureira, que veio da roça, que teve um filho com deficiência com 16 anos de idade, de um pai segurança também, trabalhando de madrugada, trabalhando no final de semana, para também ajudar muito esse filho. E essas oportunidades, apesar de uma mãe guerreira, um pai guerreiro, as oportunidades que o esporte me deu de conhecer o Brasil, conhecer fora do Brasil, conhecer muito o nosso estado, desde os 11 anos de idade, Sinara. A gente viajava na antiga FMD, a gente viajava de Kombi, aquela Kombi bem barulhenta, a gente ia quase em cima do motor, viajando esse estado inteiro para jogar. Então isso a gente foi crescendo e foi amadurecendo, né? Que legal. O esporte realmente salva, né? Eu costumo dizer que o esporte salva, porque ele disciplina muito. E depois isso reverbera para uma vida profissional, né? As pessoas disciplinadas, elas têm elas têm uma outra performance, inclusive. Muitas delas têm o esporte como base. Se não foi tão cedo quanto foi na tua vida, por exemplo, muitas vezes elas começam mais tarde, mas não quer dizer que o esporte não teve uma influência diferente disso. Quem está no esporte está no bom caminho. Eu costumo dizer isso, né? E aí reverberou para tudo isso que tu estás colocando, te fez uma mulher... Porque tu é uma mulher forte, né, Gi? Eu tento ser. Assim, todos os dias, impressionante. Eu insisto. Todos esses anos que eu te conheço, assim, eu fico impressionada com a tua fortaleza, com o teu carisma. Porque além da tua força como mulher, é uma mulher assim que onde passa deixa realmente as suas impressões, a sua marca. Tu é uma mulher muito forte e muito carismática, né? Olha, é que eu tenho um amor aqui dentro, Sinara. Eu tenho vontade de abraçar todo mundo e dizer assim, ó, é possível, eu acredito em você, vamos junto. Então eu não sei explicar direito. Eu acho que é tanto amor que eu dou às nossas paratletas, às nossas mães guerreiras. É tanto amor, talvez, que eu recebo e essa missão. E parece que eu tenho um mundo aqui dentro e eu quero que todo mundo acredite em si mesmo e também acredite num mundo melhor, numa sociedade melhor. Então, quando eu te conheci, né, todas as vezes que a gente se encontrou, eu sempre tentei, Sinara, vamos junto, para desporto, essa energia, porque é o que eu sinto aqui dentro. Eu sempre acredito no impossível, eu sempre acredito que é possível, porque a transformação somos nós, seres humanos, que fizemos. A transformação depende de nós, não depende da empresa tal, não é o nome da empresa, é o ser humano que está ali. Sim. Né? Então é ele que faz. Eu sempre senti isso de ti, Gi, e realmente como o esporte é isso, ele traz essa garra, né? É uma garra interna que é difícil de explicar, e o teu sorriso que abre portas, sempre abriu portas para ti. E essas portas eu queria que tu contasse um pouquinho, porque aí o esporte foi te abrindo nessas oportunidades, ficasse 10 anos em outra cidade, novinha, né? Depois, como é que foi a tua vinda para cá? E depois eu queria que tu contasse também sobre a questão do teu irmão. Eu vejo que você sempre publica sobre a sua família, né? É muito bonito isso, porque isso também te ensinou a questão do diverso e do incluir. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre isso, sobre o teu aprendizado. Perfeito. Vou começar pelo meu irmão, então. Antes, meu irmão tem 42 anos, deficiência intelectual leve, ele teve muito problema ao nascer, teve 9 cirurgias, né? Voltas de minha mãe costureira, vindo da roça com a 4ª série. Então, foi um dos primeiros a tentar a inclusão na rede regular de ensino da cidade, porque não existia essa inclusão, não existia sala multifuncional de recursos, não existia PAP, não existia toda essa estrutura que a gente tem sobre inclusão. E desde criança, chegou uma época que tiveram que tirar meu irmão do Leoberto Leal, porque eu não parava dentro da sala de aula, porque eu queria defender, porque chamavam daqueles nomes absurdos, que a gente sabe, mongoloide, retardado, essas coisas absurdas, né, que falam para as pessoas com deficiência intelectual, que falavam hoje em dia, graças a Deus isso vem mudando. Então tiveram que tirar ali da escola, porque eu não parava dentro de sala de aula e o meu ensino, aprendizado estava caindo. Por causa da defesa. Porque eu não acreditava, porque meu irmão é normal, todo mundo é normal, todo mundo... O que é normal, né? É as diferenças que fazem ser a normalidade, né? Então eu queria incluir meu irmão. E eu acho, com certeza, como você falou, minha amiga, essa força veio daí. Porque eu sei o que essas mães sentem, porque a minha mãe sentiu, eu senti na minha pele. Então, a gente tem que trabalhar a sociedade, conscientizar aquelas pessoas que não têm a oportunidade de sentir isso na pele. E a gente depende de todo mundo para tornar uma sociedade mais inclusiva. Então, com certeza, a partir da tentativa de inclusão do meu irmão, eu tenho certeza que isso me motivou. Mas quando eu entrei na faculdade, eu não queria saber de paradesporto, não. Foi muito diferente para mim, porque eu sofri tanto preconceito devido a isso, quando eu era criança, adolescente. Quando eu entrei na faculdade, eu não queria saber de paradesporto, Sinara.
Minha amiga, eu não. Falei, olha, eu vou trabalhar, é outra coisa que eu amo, é educação física. E quando eu mudei para Floripa, eu tive meu primeiro paratleta, eu lembro na época que a gente inaugurou o ginásio Capitão Valdir Schmidt, primeiro ginásio de mesa oficial lá de Floripa, e a prefeita era Ângela Min. Aí o responsável lá falou, você vai ter que trabalhar para desporto. Não, eu não quero. A prefeita falou, não, você vai trabalhar. Tá bom, prefeita, eu vou. Outra mulher muito forte também, né? Sim, verdade. Tudo bem, eu vou trabalhar. E eu comecei a rodar o Brasil com esse paratleta, se chama Kleber Maia. E eu comecei a perceber, comecei a estudar sobre paradesporto. Comecei a perceber, Sinara, isso era 2001, 19 anos, 2001, acho. E eu não vou contar a minha idade. Não, mas a minha idade é maravilhosa. A nossa, né? 40, a nossa idade, 40 anos, mais. Maravilhosa. E aí, minha amiga, eu percebi que nos mais de 5 mil municípios do Brasil, o que era garantido por lei, que estava escrito na LDB, Lei de Diretriz Base da Educação, que hoje é nossa BNCC, estava escrito lá assim, toda criança tem direito ao acesso ao esporte no contraturno. Eu falei, mas como assim? Se toda criança e a educação, a rede de ensino de educação tem que ofertar isso, como é que não existe nenhum município desse Brasil? Porque eu pesquisei e não se tinha trabalho nenhum. Então quer dizer que a criança sem deficiência tinha seu esporte no contraturno, mas a criança com deficiência tinha que ficar lá no seu cantinho ou lá na associação que é o lugar dela, e a lei não era... Daí eu falei, aí eu senti o plim da política, eu falo, né? O plim da política pública no meu coração. É isso que eu vou fazer na minha vida. E eu falei mais ainda, gente. Falei mais, tá? A vereadora Gisele, gente. Tá sempre presente. Não, é isso aí. Adoro. E eu falei, eu vou fazer a maior política pública desse Brasil em paradesporto escolar. E isso levou 22 anos. Para chegar até agora em 2023. Mas a gente fez. E aí, só está começando, né? Só estamos começando. Ó, pessoal, só estou começando. Vem ajudar a gente, que a gente precisa da tua ajuda também, mulherada, porreta. E aí, Sinara, lá eu fiquei 10 anos, tentei implantar o paradesporto escolar, consegui em 2 escolas, mas a prefeitura funcionava, deu umas 7, outras tolo, nego, vamos dar uma surfada antes. Pode, Blumenauense, né, acelerada. Eu falei, isso aqui não tá dando. Fui diretora da Flodef, que é a primeira entidade de pessoa com deficiência física de Santa Catarina. Fui diretora lá. Falei, cara, chegou 2011, Sinara. Eu já estava vindo muito mais para Blumenau, fazer evento. Eu dou umas brincadas de locutora, né? Prepara na ginástica artística, Daniela Hipólito, apresenta, dou uma brincada, né? Sim. Estava fazendo evento aí. E aí, 11 de janeiro de 2011, eu decidi voltar para Blumenau para fazer o meu sonho se realizar aqui na minha cidade, que eu amo, porque eu tenho uma coisa para falar para você, Sinara, para todo mundo que nos acompanha. Blumenauense, quando o projeto é bom, quando o projeto é viável e realmente é verdadeiro e transforma vidas, o blumenauense acredita. E foi isso que eu fiz. Porque eu sei que nós somos assim. E eu voltei para casa porque eu sabia que aqui eu ia encontrar apoio. Então, 11 de janeiro de 2011, meu povo, atravessei aquela ponte Ercílio Luz, metade do meu coração dizia, tu falhou, tu estás voltando. E a outra metade dizia, lá tu vai fazer o sonho da tua vida e tu vai transformar milhares de vidas, que é a tua missão da tua vida. E foi assim que eu voltei. A missão a gente não passa batido, né? Quando é missão, a gente sente muito fundo, não passa batido. E quando a gente tem uma inteligência intuitiva mais aflorada, eu sempre falo sobre isso, porque é uma inteligência, né? Por exemplo, ela me guia em todas as minhas decisões. A minha também. Quando a gente tem isso mais aflorado, a gente sabe que a gente tem que primeiro escutar a inteligência fugir, e depois a racionalidade. Tu não consegue nem fugir. Exatamente, não dá para fugir. E o bom filho a casa torna, né, Gi? Eu acho que eu também já tive experiência assim de sair depois de voltar. A gente só volta melhor. E volta entendendo que a terra é raiz. Eu sempre gosto de falar que asas e raízes são importantes para nós, mas a raiz não tem como negar. Então, que legal que bom que tu veio também, porque tu conseguiu realizar muita coisa. Tu já vai contar pra gente toda essa trajetória. Porque eu queria fazer um link importante aqui. Tu falou, né? Eu fui picada pela política. Bichinho da política. Da política pública, né? Porque depois até chegar nessa parte de política aí para ser candidata foi muito quero difícil. Quero saber também. Foi muito quero que tu me conte tudo sobre isso. Foi uma decisão muito difícil na minha vida. Imagino. Ainda mais no Brasil, né? Mas essa questão de empreender, porque eu percebo que... Porque empreender não é só ter um CNPJ, né? Tu sabe dessa questão? Por favor, termina. Não, empreender não é ter um CNPJ. Empreender porque eu sou uma empreendedora forte, social. Né? Exatamente. Isso. Conta pra gente como é que é a tua visão de empreendedorismo e nessa questão do empreendedorismo também feminino, que acho que é um ponto sensível e delicado pra gente falar. Perfeito. Assim, eu fui descobrir que eu era uma empreendedora social porque não se falava muito
antigamente nisso, né? O empreendedorismo, ainda mais o empreendedorismo social. Eu acho que são inovação, é um termo bem atual, né? Bem recente, bem recente, né? Quando a gente fala de inovação, empreendedorismo, tudo isso é mais recente. Sim. Eu fui descobrir, Sinara, poucos anos atrás, tá? Eu vou dizer, acho que faz uns 5, 6 anos que me caiu a ficha que eu sou uma empreendedora social e que eu entendi que o empreendedor social, ele transforma, assim como empresa. Com certeza. Né? Porque ele vai transformando uma comunidade, ele vai gerando renda, ele vai trazendo desenvolvimento econômico para sua comunidade, para sua região, e isso tudo gera renda para toda uma cidade. Então, eu me caiu a ficha que eu era uma empreendedora social. Perfeito. E olha que quando eu construí a metodologia da política pública que a gente tem hoje aqui na cidade, que é uma referência nacional, eu fiz exatamente um triângulo dos 3 setores já empreendendo. Então, a política é a seguinte: prefeitura, né, enquanto coluna vertebral, porque é função, sim, do serviço público prestar uma boa política pública, porque são por meio de boas políticas públicas e boas práticas delas que a gente transforma a sociedade. É dever. Só que não é dever só do poder público. O prefeito Mário não dá conta sozinho. A secretária Gisele, que está na Secretaria da Pessoa com Deficiência, não dá conta sozinha. O Paradesporto não dá conta sozinho. Ninguém dá conta sozinho. Verdade. Então, eu criei uma pirâmide, né? Prefeitura, dentro da Secretaria de Educação, porque eu sempre quis o Paradesporto escolar dentro da educação, porque o lugar de criança é na educação, contraturno escolar, fazendo movimento multidisciplinar, interdisciplinar, enfim. A associação, sociedade civil organizada, captando recursos da iniciativa privada com o segundo setor, apoiando ambos, apoiando a política pública. Excelente. Isso é empreender. Excelente. Isso é empreender e isso é inovar. Porque quando a gente olha sobre o conceito da inovação, normalmente a gente tem esse tripé, né? E esse tripé trabalha, independente do segmento, normalmente ele tem um tripé. Ninguém faz nada sozinho, como você falou. Isso não é novidade pra gente aqui também. Com certeza. E você colocou muito bem a questão do empreendedorismo social. Adorei isso, porque realmente não tá claro às vezes, né, Gi? A gente vai seguindo na vida, a gente vai tendo jornadas, a gente não se vê. Por exemplo, a questão do ser empreendedora. E pega muito na mulher. É difícil a mulher, de forma geral, eu digo, né? Eu sei que tu é uma mulher assim um pouco mais resolvida, mas normalmente... eu entendo o que você vai falar. Normalmente as mulheres têm um pouco de dificuldade de se verem nesse comando, né? Nessa e questão do empreender. E até tem um salário sobre isso. Tem um salário. Porque tem muitas mulheres que a gente pode, vê, né? Estão ajudando a sua rua, estão ajudando a sua comunidade, estão ajudando a sua igreja, estão fazendo 1000 projetos assim. Não, estou fazendo porque as mulheres se dedicam muito ao próximo, né? Sim. Não estou dizendo que o homem não, tá vendo? Mas desculpa aí, amarada, mas a mulherada tem essa coisa, né? A mulher tem a natureza do cuidar. Do cuidar. Né? O homem tem, né? Também tem muitos homens, mas a maioria da mulherada aí tem esse cuidado, né? Bem, você colocou do cuidar. Então, e ela pode, às vezes eu vejo muita situação, Sinara, até adolescentes com muitas ideias maravilhosas, adolescentes, nossos para-atletas também com muitas ideias, eu sempre falo, gente, você é um empreendedor social, mas o que é isso, professora Gi? Não, mas como que é isso? Então, assim, agora o empreendedorismo dentro das escolas está vindo muito forte também, até com o projeto do Sebrae. Que ótimo, né? precisa. Que é o Jovem Empreendedor, né? Se tu chamar a Bárbara de Oliveira aqui, né, do Sebrae também, tu vai ouvir sobre isso, que é um projeto muito bom, a gente adotou aqui em Blumenau, quando eu estava a secretária Patrícia, na educação. Então, assim, são várias formas que tu tem e formatos de empreendedorismo. E a mulher, né, colocando assim a tua outra colocação, a mulher, ela precisa ser muito forte no meio do empreendedorismo. Ela precisa ainda, eu acho que muito quebrar a agulha do sapato alto. Né? É isso. E saber que ela pode usar tênis também. Isso. Né? Não, eu uso salto pra caramba porque eu adoro. Sim, não é sim, porque sim. eu tenho que usar, não. Mas eu sou, como você falou, um pouco mais resolvida, né? Sim. Mas eu acho que a mulher, sendo uma CEO, sendo uma empreendedora, ela tem uns start, assim, sensacional e diferenciado. Sim. A mulher tem uma sensibilidade diferente, até pelos papéis que ela acumula, então ela realmente acumula é a palavra mesmo, ela é um pouco forte, mas é verdade, nós temos muitos papéis, né? E a gente vai tentando equilibrar os pratos ali, e é por isso que às vezes ela acha que não há espaço para o empreender, achando muitas vezes que o empreender não pode ser feito na própria empresa onde ela está, no crachá corporativo que ela leva, isso é intraempreendedorismo. Ela tem que olhar para o trabalho dela e buscar a diferenciação. Eu falo muito sobre marca pessoal, sabe, Gi? Perfeito. Eu tenho falado muito sobre o personal branding, as marcas pessoais, porque o que é uma marca pessoal? Especial. Não é o salto. Eu tenho falado sobre isso e quero avançar muito nessa discussão, porque não quer dizer que eu tenho que usar blazer o tempo inteiro, apesar de, como tu falou, a gente adora, mas não quer dizer, às vezes não tem a ver com você, e nós mulher temos que quebrar isso na sociedade. E dentro de nós mesmos, mulheres,
Sim. E dentro da própria sociedade. Opa, foi? Sim. Opa, deu Não, certo. a gente se empolga, é italiana. É isso, italiana. Aqui é sangue aqui. quente, aqui é sangue quente também. Então, tamo junto. Tamo junto. Quiroli, tudo bom na gente. Que Batista. E aí, Sinara, quando você fala disso, da mulher não entender, quando eu falo compreender, que eu posso empreender, e é sempre, nossa, a ideia do marido, a ideia do fulano, do homem, eu vou contar uma história. Tem uma mãezinha, tem várias, né? Mas eu vou contar uma. Tem uma mãezinha que chegou pra mim, aí depois eu vou falar disso que a gente tá fazendo na secretaria, chegou pra mim chorando assim e falou, poxa, eu tenho 34 anos, professora Gi, e quem eu sou na vida? Porque desde que a minha filha nasceu, né, eu vivo para ela e eu sou muito feliz com isso, com certeza, a gente sabe disso. Sim. Mas eu tenho que agora, que ela tá bem, que tudo deu certo, quem sou eu? E ela escreveu livros durante a pandemia com a filha. E eu falei, vamos empreender a literatura acessível, com a história dela, com a sua história. Então você pode ser uma empreendedora social, mas como assim? Eu posso? Sim, você pode. Então isso também é uma desconstrução que está generalizada, né, enraizada na sociedade, mas também a gente tem que se atentar a políticas públicas para a construção. Sim. Então são dois viés, né? A desconstrução, que está enraizado, e a construção de políticas públicas para chamar atenção, conscientizar e dizer assim, você você pode, né? E está aqui a oportunidade de acesso. E sociedade, vamos parar com isso. Então é toda uma dá mistura, um espaço, né? É. A mulher tem dificuldade de achar que pode e deve. Né? Ela não só pode, como ela deve ocupar os espaços. As mulheres precisam ocupar mais espaços. Enquanto a gente fica discutindo gênero, que eu acho que a gente está numa discussão muito primária ainda. Isso não é uma crítica, assim, né? Eu não tenho bandeiras, eu não é que não tá falando aqui, tá falando de homem e mulher agora, né? Isso, perfeito, perfeito. Isso tá enraizado também. É uma soma, né? Tem que ser uma soma, claro, tem que ser uma soma. Eu não sou muito da bandeira do ismo, assim, eu não tenho nada, absolutamente nada, mas assim, o meu diálogo aqui é para que a gente não tenha a discussão rasa de porque os homens estão lá na empresa ganhando mais, estão ganhando mais. Tá, mas assim, mulher, o que você está fazendo por você? Para mudar. Porque para mudar você tem que olhar para você. Você tem que olhar para você mesmo em primeiro lugar. E muitas, Gi, até pelo meu trabalho solo desse ano aqui, minha empresa, Sinara Maria Comunicação e Marketing. Tá? Legal, já tô seguindo lá, é top, galera. Tem muito trabalho a fazer para as mulheres também, além de eu trabalhar no mundo focado para as equipes, para as pessoas, para os líderes das empresas, para a questão da humanização. As mulheres precisam entender que elas precisam ocupar espaços, mas para ocupar esses espaços, elas precisam olhar para si e entender que elas precisam se desenvolver. Porque elas não estão querendo, assim, achando que não está precisando, sabe, Gi? Quando a gente fala em mentorar, quando a gente fala, elas acham que não precisam se desenvolver. E aí, nesse lado aí, não tem como, os homens estão lá, estão investindo, a gente tem que priorizar. Então, a gente não pode ficar dizendo que os homens ganham mais as empresas. Não a é gente essa tem questão. Que buscar os nossos espaços, mas vamos nos formar, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer parceria. Pra gente fazer isso acontecer. Vou bater na porta da Jovem Pan, vou chamar a Gisele, nós vamos conversar. Porque se eu não fizer a diferença, Gisele, não vou ganhar nada na minha mão. Exatamente. Certo? Tu não ganhou nada na tua mão. Se eu não vim trazer esse movimento feminino, que é o que nós estamos falando aqui agora, é mexer, a gente não vai mudar a sociedade, como você falou. Com certeza. Né? Então, o empreendedorismo feminino, ele precisa ganhar muito mais espaço do que ele tem hoje. E depende de nós. Fala pra mim, e depende de nós. Fala pra mim uma pessoa que te inspira muito, tu falou de professoras, né? Falou muito sobre professoras. Professora é lindo demais, né? Nossa, tu deves adorar ser chamada professora, né? Eu gosto, assim... eu sou até hoje às vezes é diretora, né? Nos últimos anos é muito diretora, vereadora, secretária, né? Também, tudo isso. Também, diretora nacional e tal, né? Essas oportunidades que a gente foi trilhando e tal. Mas... O telefone tocou agora. O que toca mais... Não, imagina, o que te toca... Assim, aí quando os paratletinhas, né? Porque eu comecei aqui, né? Dando aula na piscina, fazendo tudo. Eu rodava todos os polos e depois eu fui para coordenação, né? E quando vê, professora Gi, vem cá, que saudade. Falar, ai, meu Deus, chama de novo, né? Ser professor é algo... É a profissão mais linda que a gente tem. Não porque tem jeito, não tem como não dizer que vai colher, não tem como. É plantar e colher. As minhas inspirações foram minhas professoras de educação física e a minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher que se tornou empreendedora. E eu posso te contar essa história. Você que está nos acompanhando aí, acredita em você. Minha mãe, com a 4ª série, veio de Nova Trento, da roça, trabalhou anos na empresa de costura, na Kremer, Fabril Kremer, né, que tinha na época, e Baumgarten também, e aí até que um dia, e a minha família é uma família da minha mãe de 19 filhos, é muita gente, né?
E todo o meu avô sempre foi muito cultural, musicista, e sempre fazia presépios, muito da flor, ele era muito maravilhoso, foi muito cedo. E aí a minha mãe, um dia, ela sempre foi muito da igreja, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes na comunidade, então meu pai e minha mãe foram a minha visão de futuro que eu tenho, assim, de amor ao próximo, meu pai criou a Associação do Salto do Norte, ajudou o bairro. Então, não, Sinara, não tinha uma família que chegava lá e passava fome. Meu pai e minha mãe foi o segundo morador da rua Oscar Holtz, no Salto do Norte. E muitas vezes, mãe, dá o biscoitinho lá, porque aquela família está com 7 filhos. A mãe falava para mim, posso dar mesmo? Não, mãe, dá. Dá que eu tenho um aqui, dá esse pacote. Então, assim, foi muito criado assim, eles sempre ajudaram muito a comunidade. Não tendo nada, mas o pouquinho que tinha dividia. Né? Isso. E a mãe um dia, olha que história bonita. E ela sempre dentro da igreja, fazendo os arranjos da igreja pro padre, fazendo as festas na cozinha, trabalhando com decoração. Um dia, ela estava lá fazendo a decoração, chegou uma mulher para ela e falou assim, ai, Tere, eu não tenho dinheiro para fazer meu casamento, eu vou casar aqui, mas será que tu não podia me ajudar? Claro que eu ajudo, não sei o quê. Aí a irmã da minha mãe era decoradora, fazia umas coisinhas também, foi lá, pegou emprestado, fez a decoração, aquela igreja ficou linda. No final do casamento, a mulher chegou e deu R$100 para ela. Dela assim, não, eu não quero dinheiro, meu Deus, eu não tenho empresa, nada. Não, isso aqui eu não tenho muito, mas é o que eu posso te dar. Aí ela falou, tá bom, eu vou aceitar. Daí ela falou, peraí, eu vou montar meu negócio. Meu Deus. Eu posso. Foi assim que a minha mãe virou uma grande decoradora de eventos na cidade de Blumenau durante 15 anos. Que legal! Que história e ela, maravilhosa! Maravilhosa, não é? É uma história que dava um livro. Ai, que e a lindo. minha mãe, com o jeito dela, ela no computador zero, eu que tirava nota para ela no meio do trabalho, no meio da correria do Paradesporto, eu ia lá meio-dia, tirava nota, né? Levou muito cano, claro, essa coisa de falta de contabilidade, mas ela fez dentro das fez condições uma que empresa tinha. Gigantesca. Ela chegou a fazer 3, 4 eventos por final de semana. E eu lá dirigindo Kombi, ajudando meu pai, meu irmão, né, pessoas contratadas, fazia a contabilidade na caneta, no lápis e no papel, no bloquinho. Essa força que tu tem certamente vem dela. Ah, com certeza. Certamente. E meu pai é o chorão maravilhoso, coração, e minha mãe é a raçuda, assim, né? Mais ou menos isso. Sim, que linda tua história. Bonito, essa né? história a gente pode concluir também, Gi, que a gente não pode esperar ter as condições perfeitas, não. Na hora certa, no momento certo. Não existe isso. Sinara, quando eu voltei para Blumenau, eu fiquei 8 meses de voluntária com meu primeiro aluno, e eu fazia evento final de semana e também trabalhando com a minha mãe para ter o que comer durante a semana. Aí depois, porque quando eu voltei de Floripa, eu bati na porta da Secretaria de Educação, que meu sonho era educação, não era esporte, porque eu queria atender a partir de bebê, né, desde a educação infantil. E nós atendemos hoje, temos 10 turmas de bebê lotado, natação bebê, desde 6 meses de idade, aquela gente. natação bebê lá, eu acho maravilhosa. Cara, meu Deus, lindo. E o desenvolvimento motor, ligações axônicas, sinapse, neuroplasticidade é muito forte nessa faixa etária, né, quando o cérebro está desenvolvendo. Então esse era meu objetivo maior. E aí eu bati na porta da Secretaria de Educação, eu apresentei a minha proposta e eu recebi a seguinte resposta: mas isso é política pública tem no Brasil? Não, aqui vai ser pioneiro. Ai, olha, mas me desculpa, mas não é aqui que os alunos servirão de cobaia. Nossa. Foi assim. Foi triste. Eu saí chorando muito. Tava na época a Beatriz e a Marisa do meu lado. Não, eles não entenderam a proposta, tal. Eu falei, não, tal, eu não desisti. Eu comecei como voluntária, consegui 3 cheques de 3 empresas que acreditaram em mim. A Long Life, a Activa Sul e a Fly Tour Turismo. Cada uma deu R$2.000, a gente colocou o cheque lá na sessão do atletismo. Eu contratei os professores, né? Pagando ali essas coisas tudo, comprei de materialzinho e comecei. E aí, em outubro de 2011, quando já tinha quando tinha alguns alunos, eu lembro a quantidade, a Fundação Esportes me contratou. E aí, fechamos 2012 com 21 alunos e 5 polos. Aí, 2012, não tinha nenhum recurso. Aí o Jango do Alemão Batata, meu parceiro há 12 anos, fez a nossa primeira feijoada. Foi quando, um dia 12 de abril de 2012, nós fundamos a PES Blue. Já vindo naquele tripé da inovação da política pública, né? Sim. E aí, a gente mês tinha dinheiro para pagar professor, mês não tinha, 2012. Eu tive professor que chegou a dormir na academia, que trabalhava para outro dia conseguir ir para dar no polo da criança. E eu mais louca, prometia para os professores que um dia eles teriam carteira assinada do Paradesporto, que eles fariam disso a sua vida. E até que Mas veio... tu era visionária, né? Tu era visionária, eu acho que tinha muito anjo forte aqui. Também. Eu só sentia que ia dar certo, eu não sei explicar. Eu tinha uma sensação que eu sabia que ia dar certo, não tinha outro jeito. Ou ia dar certo ou ia dar certo. Não tem plano B. Não tem. E aí, em 2013, muda o governo, entra o Napoleão, e aí eu
Bati na porta de novo, para a secretária Dona Helenice Luqueta e do Napoleão. Apresentei, no outro dia me chamaram na CEMED, acreditar em mim, Napoleão, eu vou acreditar em você, professor. Ele foi um grande apoiador. Né? Ele foi o inicial de tudo, né? O paizão inicial. Hoje a gente tem o pai Mário, teve o pai Napoleão, né? Mário também deu uma continuidade. Obrigada, prefeito Mário é um ser humano iluminado, também sensacional. Aí os 7 professores foram contratados. O dia que eu tive a resposta, foi outra história legal. Aí eu desci as escadas da CEMED, eu só queria pegar o celular que estava dentro do carro, que não era meu, que era emprestado, que era da Beatriz. Queria pegar o celular para ligar para os professores, para dizer que deu certo. Daí eu não sei, eu saí de lá, não sabia se eu pulava, se eu chorava, se eu virava cambalhota, se eu saía correndo, porque eu sabia que ali era a virada de chave, Sinara. Que ali eu ia conseguir transformar essas vidas. Era um ponto de inflexão que a partir dali iria mudar. Isso. A gente sente isso, né? Aí eu peguei o celular que estava dentro do carro, só sei que depois eu tranquei a chave dentro do carro, tive que chamar chaveiro, mas ali não importava nada. Eu só sabia pular e realmente depois daquilo ali foi a nossa virada de chave para a gente chegar até hoje. E os frutos estão sendo colhidos até hoje, né? A colheita é grande, né? É grande. É a grande referência nacional. Com certeza. E aí o Paradesporto, nós começamos depois de um tempo já a trabalhar mercado de trabalho, empreendedorismo, né? Isso eu queria te perguntar, Gi, porque a gente estava conversando nos bastidores ali, deve ter muitas histórias, deve conhecer muitas mulheres, né? Tanto mães que apoiam seus filhos, por exemplo, né? Ou a sua família, como também... Enfim, tu deve ter muitos casos, deve ter cada história, né? Muita. Depois eu vou até pedir para tu contar alguma história emblemática pra gente e acreditar que é possível, tá? Mas assim, conta pra gente sobre essa questão dessa ligação da inclusão e o empreendedorismo e o que a gente poderia fazer, o que estaria faltando hoje pra gente dar passos mais largos nessa questão. Perfeito. Então, aí agora fundamos a secretaria, né? Eu fui diretora nacional lá em Brasília, recebi o convite, voltei, fui vereadora, fiz umas leis bem bacanas também voltadas à pessoa com deficiência, que é a minha causa. Mas em 2020 ainda teve, eu vou te responder agora, depois a gente volta em 2020 para contar pro pessoal aí como foi difícil ser candidata, que não foi fácil, né? Esse capítulo eu quero saber aí. Gente, foi muito difícil. Eu fui parar na benzedeira, lá na Dona Eliane. É bom de vez em quando. Fui, porque assim, eu precisava de uma luz, assim, né? Cada um vai para um lado, tirar né? um pouquinho de cada coisa também é bom. Sim, E aí, então, com a secretaria, quando eu levei em 2020, aí eu aceitei ser candidata, eu levei o prefeito Mário os argumentos para a gente criar a primeira secretaria da pessoa com deficiência e Paradesporto de Santa Catarina. Ele acatou por causa dos argumentos, né? O prefeito Mário não faz nada em cima de achismo ou politicagem, não é assim que a gente trabalha, por isso que eu sou muito feliz de participar. Exatamente. E aí já era o pontapé. Nós lançamos em 2020, meia pandemia, nós somos tudo doido mesmo, né? O projeto que se chama ainda 6x4, mas a gente ainda vai lançar ele oficialmente, você sabe, você conhece. Que já era do mercado de trabalho, né? Eu criei a primeira lei municipal, fui eu que criei agora como vereadora, que nada mais é que inclui o para-atleta no mercado de trabalho, né? Então a empresa contrata a pessoa com deficiência por 6 horas. Ela trabalha 4, 2 horas liberado para treinamento e ele cumpre a cota, tudo com o ok do Ministério do Trabalho, com os auditores fiscais, muito bacana isso. E já estava fazendo isso, a gente não dava mais conta. Era eu e mais 2 coordenadoras para dar conta de um mundo gigantesco que o Paradesporto engloba, né? Porque eu sempre digo que o Paradesporto é uma estratégia, uma ferramenta. E também aquela ânsia, aquela vontade de ajudar as famílias. Porque no Paradesporto é assim, e nas associações também. A mãe, principalmente a mãe, 90% eu posso, então, talvez até 95% eu posso dizer isso de carteirinha com 22 anos de trabalho na causa. É sempre a mãe que deixa o trabalho, né? Ou talvez o pai, mas assim, vamos falar da mulher, né? Que deixa o trabalho para cuidar das terapias do filho, para dar o desenvolvimento que ele precisa, a atenção que ele precisa devido à sua deficiência. E aí o que acontece no meio das mãezinhas? Uma começa a vender uma para outra coisas que elas acabam fazendo em casa. E a minha ânsia de querer ajudar essas famílias e essas mães a tornar isso um negócio. Então, imagina eu, diretora da Secretaria de Educação do Paradesporto escolar, né, do Paradesporto em geral, com só 2 coordenadoras, já querendo ganhar o mundo. Sim. E sabendo a necessidade de ter uma estrutura. Então, a secretaria, Sinara, ela veio justamente para trabalhar agora todas as áreas da vida da pessoa com deficiência, né? Então, a gente teve 9 meses agora, dia 1º de outubro fizemos 9 meses, emplacamos o Jornal Nacional, lá com a Oktoberfest Acessível, a gente trabalhou de março
Nossa equipe, né, eu e nossa equipe, nós levamos a ideia para a Vila Germânica, porque isso entra no turismo acessível, né, queremos tornar Blumenau uma referência em turismo acessível, levamos a ideia para o time da Vila Germânica, eles acataram, nós trabalhamos de março até a madrugada da abertura da Oktoberfest para entregar o totem acessível, a Libras, a cadeira motorizada, a reforma do banheiro para ostomizado, para nanismo, para tudo isso. Tornar e a cidade viver a inclusão sobre a Oktoberfest e também no empreendedorismo, Sinara. Então chega ao ponto de que nós precisamos ajudar essas famílias a sair da informalidade, se tornar MEI, se tornar formal, para que ela possa crescer no mundo do empreendedorismo. E isso é super possível, é possível. Então, nós chamamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Fizemos a primeira conversa. E aí nós pegamos o que já tínhamos ali, que era o quê? De trabalho para desporto. Fizemos um levantamento. Do levantamento que a gente fez, é um número espetacular, entende? 60% das famílias estão na informalidade, estão vendendo as coisas. Dentro da sede do Paradesporto, da Secretaria de Educação, que tem a natação, a recepção virou um comércio aberto, entende? Então, a nossa ideia é essa. Dar o protagonismo, sim, da pessoa com deficiência, a se tornar empreendedor no mundo dos negócios, a pessoa com deficiência e a sua família. Maravilhoso, Gi. É um grande case, um case nacional para muitas cidades, muitos estados se espelharem, né? Principalmente a administração pública. Queria te perguntar do ponto de vista do privado, vamos dizer, das organizações, das empresas. Qual que é a dificuldade que tu vê que as empresas, ou os empecilhos, porque muitas vezes elas devem colocar alguns empecilhos para que pessoas, por exemplo, com deficiência, né, realmente executem a inclusão. Porque eu vejo muito discurso, nem sempre a prática acontece. É um discurso muito bonito, né? O discurso é lindo, diversidade e inclusão. Isso tem em todos os fóruns de RH, se discute sobre isso. Mas assim, tu tem causa para falar, tu tem história para contar. Qual que é a dificuldade das empresas que tu sente que elas não estão praticando necessariamente essa inclusão de verdade, assim? De verdade, eu acho que as empresas querem muito. A notícia boa, o que eu sinto nos últimos anos é que as empresas querem. E eu não vejo falsidade nisso não, tá, Sinara? Eu vejo realmente, na atitude, sim. Falta o conhecimento e o apoio. Eu jogo a culpabilização mais das políticas de apoio para dar para essas empresas. Claro, empresa Entendi. é uma coisa, a prefeitura é outra. Mas por que não a gente dar suporte para elas? Porque eu vejo que elas querem muito. Falando do mercado de trabalho, quando a gente já está com 8 empresas dentro do 6x4 e a gente está com fila de espera. Então elas querem, sabe por quê? Porque a gente dá suporte, porque a gente está lá ajudando a tecnologia assistiva, porque a gente está capacitando os colaboradores da empresa, porque a gente também está capacitando a pessoa com deficiência, porque as pessoas com deficiência também mudaram. A gente pega uma pessoa com deficiência de 45, até 50 anos, vamos lá, 40 anos, era uma mentalidade. Mas com as políticas públicas que a gente está criando, os nossos jovens não querem ir para a BPC, os nossos jovens querem ir para o mercado de trabalho. Então, a mentalidade da pessoa com deficiência muda e das empresas também está mudando. Sim. Claro que tem muita empresa ainda que tapa buraco, né? Tapa buraco, Era nesse eu sentido, entendo. porque eu vejo assim, ó, Gi, que às vezes existem posições dentro das empresas, às vezes são posições de entrada, que são reservadas para esse perfil. Eu vou te dizer exatamente. Eu acho que tu entendeu o que eu quis dizer. Sim, né? sim. Eu entendi, agora eu vou chegar lá. Assim, ó, a mentalidade da empresa ela tem que mudar para parar de tapar buraco e fazer inclusão de verdade, parar de abrir vaga específica para pessoa com deficiência. Isso é primordial. A vaga tem que ser para todos. Sim. Lógico, eu não estou dizendo que uma pessoa que usa cadeira de rodas vai poder carregar caminhão. Sim. Não é isso, né? Lógico. Mas assim, se eu tenho uma vaga, ela tem que estar aberta para pessoa com deficiência. Depois a especificidade da patologia, ela vai ser adequada ou não tem, né? Ele pode colocar ali na vaga. Então, acho que isso já é um grande... Empresas que fizeram isso, que eu sei, né? Posso citar o exemplo aqui da Texnel, por exemplo, lá com a Fran. Ela fez isso. A vaga é para todos. Importa se tem ou não tem deficiência. É que nem isso, vaga mulher. começa... É que nem a gente colocar outros rótulos, né? Isso. Mulher. Mulher loira de olho azul. Sei lá. Isso. É que não tem esse cabimento. E realmente tem uma questão do mindset das pessoas, né? Exatamente. Porque como você falou, existe o comportamento geracional que independe se você tem ou não uma deficiência. O comportamento geracional dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje, poxa, eles são muito, muito diferentes do que quando, sei lá, há 40 anos atrás, vamos dizer assim. É muito diferente, o mercado de trabalho era muito diferente, né? Existe um mundo de possibilidades hoje de
de inserção, né? Por isso que eu acho que hoje existe um discurso, por isso que eu comentei do discurso, porque eu acho que há muito mais por fazer e por incluir. Com certeza. Muito mais por incluir. Mas porque é parabéns moda pelo trabalho. hoje, né? É porque é moda, é nesse sentido, não pode virar moda, Não, porque não vira pode, chavão do não pode. vira chavão do E aí, RH. e eu quero dizer, e eu quero falar para as empresas de Blumenau e região que a secretaria está aqui, gente. Ótimo, sabe? E para reforçar isso nós estamos aqui para ajudar, sabe? E por isso a gente está criando capacitações específicas, por isso que a gente vai ter um polo dentro do Hospital Santo Antônio agora, para as pessoas que estão chegando, infelizmente, que sofrem um acidente, se tornam pessoas com deficiência, para diminuir o luto. Nós estamos com várias ações também voltado ao mercado de trabalho, sabe? Então, se a gente vai mudando a mentalidade, a gente está direto dando formações aos colaboradores, é super importante eles entenderem sobre deficiência. Sim. E como lidar, né? E como lidar. E essa questão de conscientização e sensibilização não é culpa das pessoas. É questão de falta de oportunidade de conviver com pessoas com deficiência. É verdade. Isso é muito interessante, sabia? Porque às vezes pessoas, nossa, como é que eu vou falar para a pessoa com deficiência ela precisa de ajuda? Gente, é só falar. Só que ela não vai saber porque ela nunca conviveu. Sim. Entende? Sim, é então, verdade. quanto mais a gente tiver as pessoas dentro das empresas, eles vão entendendo da capacidade que essa pessoa tem, porque elas são capazes de fazer tudo aquilo que querem, tudo aquilo que se dá oportunidade, basta adaptar. Sim. Né? Isso, então, a questão de oportunidade, de eles estarem na rua, a coisa vai mudando na porque ainda há sociedade. muita exclusão. E a gente segrega. E aí a gente acaba segregando. E a segregação não nos permite ver que essa diferença, esse diferente é o bonito. Não, né? Esse é o diferente que vai fazer com que a gente melhore. Isso. A cada um de nós, ser humano. Sim. Porque acima de tudo. só o que eu escuto quando a gente consegue incluir o paratleta lá, agora nós estamos com outros projetos também de inclusão no mercado de trabalho, né? Enfim, com muitas metodologias aí que a gente quer levar. Nós vamos também lançar isso, eu vou te dar uma novidade, hein? Spoiler, alerta! Alerta de spoiler. Nós queremos lançar o selo Comércio para Todos. Ajudar os nossos comércios a tornar o seu comércio mais acessível. Nós temos que ajudar, Sinara. Sim. Nós não temos que só exigir, a começar pela nossa prefeitura. Nós vamos capacitar os 9.000 servidores para atender a pessoa com deficiência. Ótimo. Nós estamos capacitando os médicos. Temos que capacitar o nosso RH, que é a porta de entrada. Vamos ter que colocar piso podotado na prefeitura. Como é que a gente cobra? A gente cobra dando exemplo também, né? Nós queremos lançar o selo Indústria Acessível. Entende? Empresa acessível, mas é ajudando a bater essas metas. Não é só cobrar, porque o empreendedor tem muito peso também, gente. Sim. Os microempreendedores é que fazem o Brasil gerar essa economia brasileira, e aqui em Blumenau não é diferente. É o pequeno negócio e o grande também, que é muito importante. A grande empresa tem, olha o tamanho de empresas que a gente tem. Como é que trabalha essa diversidade toda das deficiências, né? Vai muito da mão de quem está com a caneta na mão. Como a gente falou no início, de quem está com a caneta na mão, o poder decisório dessas pessoas que fazem diferença. E eu estou sentindo muito bacana essa resposta para a secretaria, sabe? A gente está recebendo muita empresa, estamos indo nas empresas e está muito legal, parece assim, ó, ufa, a gente quer, mas não sabia como, tem alguém para nos ajudar. Então, por isso que eu digo que não é culpabilizar ninguém. Eu acho que enquanto política pública, você consegue ajudar também a iniciativa privada. E isso é muito importante. Nós temos que estar aqui para ajudar os nossos empreendedores a conseguir atingir a meta da inclusão. Né? Vocês não estão sozinhos, gente. Tu falou uma coisa importante agora, a questão da meta, né? Porque as empresas hoje têm a questão das cotas, né? E não devia nem ter cota, né? Mas a gente tem um caminho por lá. Eu sou a favor de algumas cotas, porque... Porque pelo menos é uma forma de fazer acontecer, como é que a gente né? muda? Algumas pessoas, né, podem até me bater, porque muita gente vai bater pelo que eu acabei de falar agora, que não acredita, né? Cota. Mas assim, me deu outra solução, então. Deu uma outra solução para o governo federal, então. Como é que muda uma sociedade inteira se tu não colocar lei ali dentro? É difícil. É difícil. Né? Vai esperar quantos anos? 100 anos? Aí as pessoas vão sofrendo, vamos esperar mais 100 anos que o pessoal vai se conscientizar. Porque o dia é hoje, a hora é agora, né? Perfeito. Quando eu gosto muito, eu tenho uma visão sobre vida hoje muito, né, nesse sentido, eu tenho um senso de urgência muito grande. Então, assim, a hora é agora, eu não posso deixar para a próxima geração que faça alguma coisa. Quem precisa tem pressa, né? Quem tem fome tem pressa, quem precisa de adaptações para ter uma vida, para sair de casa, tem pressa. Isso, quando você tem um filho, você entende que, por exemplo, né, tem inúmeras situações, mas, por exemplo, quando você tem um filho com deficiência, você quer incluí-lo, quer que ele tenha uma experiência terrena, que é muito breve, né? Mas que seja satisfatória, que seja algo bonito, a gente não pode esperar. A gente não pode esperar. A mãe Bernadette, mãe do nosso Dalzinho lá nadador, campeão,
ela gravou um vídeo para nós e ela falou uma frase muito bonita, né? Quando a gente tem um filho, a gente quer dar tudo para esse filho, muito amor, né? A gente precisa fazer isso como mãe. E quando a gente tem um filho com deficiência, isso fica ainda mais evidente, porque a luta é muito grande. A luta não é maior ou menor. Eu estou falando que a luta é mais constante, é mais diária. Porque mais árdua, né? Mais árdua, exatamente. É árdua, é mais árdua. Porque aqueles papéis que a mulher tem, há um que fica mais forte, que fica mais guerreiro, claro, sem sombra de dúvida, mas ele tem um papel que ele vai trazer um equilíbrio diferente naquela balança. É diferente. A gente sabe disso. Perfeito. É muito lindo de ver. Eu já presenciei vários eventos de vocês. É, assim, algo emocionante. E aí tu coloca mais emoção ainda que tu faz todo mundo chorar, né? Eu choro e faço todo mundo chorar. Tu chora e faz todo mundo chorar. Até em reunião, né, Gi? Tu faz a gente chorar em reunião, cara. A gente já chorou em muita reunião. Meu Deus do céu. Lá imaginando a Gisele que a tá gente ia vindo aqui, conseguir traz aquilo. o lenço, porque ela vai fazer a gente chorar em reunião, pode ter certeza. Mas isso é lindo demais, né? É lindo demais. É porque é muito amor, é por eles, né, Sinara? E quando a gente vê eles, assim, aquele sorriso, aquela vida transformada. É lindo. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E quanto mais a gente colocar eles nos espaços, porque as políticas públicas, o tema é atitudinal, né, Sinara? Ele está em todos os espaços. Quanto mais a gente oportunizar, mais cada pessoa da nossa cidade vai sentir isso também, e eu quero muito isso. É verdade. Lindo, lindo o teu legado, porque a gente está aqui para deixar um legado, né, Gi? Isso certeza. Que é o bonito. Tu falou muito sobre política. Esse capítulo tu não me contou ainda. Falei muito sobre política pública, né? Porque tu já foi tu foi picada pela política pública lá atrás. Mas como é que tu foi parar? Como é que tu virou vereadora? Como é que tu foi parar em Brasília? Conta um pouco esse capítulo da tua vida. Bom, vereadora foi política mesmo, e Brasília não teve nada a ver com a política em si, né? A política partidária ou a política de indicação. Então, vamos lá. Chegou 2020, né? Tive muitos convites, até para ser candidata a vice-prefeito, eu tive convite de 2 partidos da cidade. Eu só coloquei isso janeiro de 2020, né? Eu acho que tu ganha. Pelo amor de Deus. Eu acho que tu não pode desistir lá em dessa 2020. ideia. Aí eu coloquei a mão na cabeça, assim, eu falei, vocês são doidos. Vice-prefeito, vocês são malucos, gente. Eu tenho 15 anos de gestão pública, eu nunca fui partidária. Eu nunca tinha sido partidária, Sinara. Entendi. Desde tu nunca te Florianópolis, filiou a nenhum partido. Nunca. Eu sempre eu tive cargo comissionado, sim, mas sempre técnico. Sim. Eu nunca fui indicação política. Eu sempre fui com o legado do meu trabalho, né? A parte técnica. Nada contra também, quando tem indicação política, tem muita indicação boa, não é isso, né? Mas chegou 2020, então eu tive alguns partidos e, claro, estando com o prefeito Mário, né? A gente se conheceu melhor nesses 2018 e 2019 e a gente se aproximou muito. E ele não me chamou 3 vezes, ele me chamou 4, Sinara. Até eu aceitar. Na última vez, ele bateu na mesa e falou: pelo amor de Deus, Gisele, você tem que enxergar que Blumenau precisa de uma mulher como você. Você vai ajudar, você vai ajudar. E ele falou isso durante as 4 reuniões, mas na última vez ele foi bem mais decisivo. Né? Você tem que entender que a política é necessária. Por que eu não queria ir, Sinara? Porque o que eu tinha no meu coração, o que a família Paraty Porto vai pensar de mim? Tá aí, né? 10 anos aí, só para agora ser candidata, porque eu não culpo as pessoas no Brasil, porque a gente sofre demais com a política. Sim. Entendeu? E a gente sofre, a gente acaba misturando as coisas. Sim. Misturando. E não tem lógica eu ficar 22 anos no Paraty Porto para um dia eu conseguir ser vereadora. Gente, não faz sentido, é ridículo. Sim. O salário é menor, o trabalho é muito diferente do que eu realmente gosto de fazer, não faz sentido. Então, eu decidi ir para a gente realmente criar força política para o Paraty Porto, para a pessoa com deficiência na cidade. Ponto. E outra coisa, eu pensei muito e eu cheguei à conclusão, com tantos anos de gestão pública, eu realmente podia fazer a diferença para as pessoas na nossa cidade. Com certeza. Né? E se eu não for, pessoas que estão ali há tantos anos no executivo, com experiência de política pública, outras pessoas vão estar no lugar. E por isso que depois também de o Mário insistir tanto, eu fui. Mas aí eu saí do meu cargo no último dia que eu tinha que sair da Secretaria de Educação como diretora. Eu tinha 40 dias até a eleição só. E aí eu fui para casa, eu chorei o final de semana todo. Segunda-feira de manhã, 6h30 da manhã, já liguei para a Patrícia, aí secretária. Preciso falar contigo, fui na CEMED, só chorando, disse assim, eu vou desistir. Isso não é para mim, eu quero meu Paraty Porto de volta. Eu fiquei muito mal, Sinara. Eu entrei em depressão profunda naquele final de semana. E aí, não, tudo bem, aqui é a tua casa, vai no prefeito, diz que tu não quer e tal, e volta pro teu cargo aqui.
aqui é tua casa. E aí, Sinara, a Bárbara não deixou. Minha noiva falou, olha, não, calma. Calma, porque tu tem muita coisa para ajudar as pessoas, ainda calma. E me levou lá na benzedeira na Dona Eliane. Acordamos 5 da manhã de terça. Vai lá, ela é maravilhosa. Dona Eliane, te amo. Aí cheguei lá chorando, eu só chorava. Eu tava 4 dias chorando. Bate um desespero, né? Desespero. E aí ela olhou para mim, eu chorando com a cabeça baixa. Que tu tá chorando, minha filha? Levanta tua cabeça porque as mães precisam de ti. Aí eu chorava mais ainda. Porque as mães que vão pensar de mim, porque eu amo elas e tal. E outra coisa. Olha aqui, minha filha, não quer dizer que tu vai se eleger, mas tu vai conseguir o que tu quer, que é força política, não é? Pra conseguir mais por eles. Dona Eliane, boa, muito sábia ela. Então vai. E outra coisa, eu te vejo subindo do Palácio Planalto, tu vai pra Brasília. E o que eu vou fazer em Brasília, Dona Eliane? Pelo amor de Deus, Dona Eliane. Será que meu futuro é ser deputada federal? Chorando, né? Senadora, então? O que eu vou fazer em Brasília, Dona Eliane? Minha amiga, dito e feito. Eu fiquei como primeira suplente. Tive 30 dias de campanha, 1.596 votos, tá? Fiquei muito bem, fomos né? Muito bem votada. A família Para Desporto abraçou, as pessoas que acreditavam eu votei na causa. em ti, né? Tu sabe? Oh, meu Deus, não sabia? Muito obrigada, meu amor. Pô, brigadão. Eu tô esperando tu voltar pra eu votar de novo em ti. Meu Mas Deus, é uma decisão tua, Dona Eliane vai apoiar. E aí, a gente ficou da primeira suplência, depois de um ano, nem um ano deu, toca meu telefone, o ministro e o secretário nacional, me convidando por cargo técnico, pela política pública construir, nada a ver com partidário, nada a ver. Sim. Né? Fiquei muito feliz também, me convidando para ser diretora nacional na primeiro ano da Secretaria Nacional do Paradesporto. Foi muito legal isso, né? E foi um convite que foi maravilhoso. Pela política pública que a gente construiu aqui. Eu tive a oportunidade, Blumenau, de nos representar enquanto blumenauense e construir as 3 primeiras políticas públicas de paradesporto do Brasil, Sinara. Que legal, que legal. Até o nome que eu dei ficou Semear Mais Paradesporto, Avança Paradesporto do Brasil e o TEA Ativo. Ativo foi as meninas lá que construíram, mas Semear e o Avança fui eu. Então foram políticas que ali tu consegue implantar o paradesporto em município que não tem. O Avança é onde já existe para avançar em tecnologia, em alto rendimento, e o TEA é o TEA Ativo, que é voltado só às pessoas autistas no esporte. Sim. Então, assim, lá eu aprendi muito, rodando o ministério, tive uma experiência incrível dentro do Congresso Nacional, de vida. Mas eu sofri demais, eu senti muita falta da nossa cidade, muita falta dos meus pequenininhos, das minhas famílias. Nossa, eu sei que eu estava ajudando todo o Brasil, mas eu senti muita falta, foi muito difícil, Sinara, ficar lá sozinha. Aí, eu tinha a secretaria para criar aqui, que era um sonho e um compromisso. O que aconteceu em Brasília? O dia que eu terminei todas as políticas públicas, todos os projetos encaminhados, tudo pronto, quando subiu para o ministro, que estava tudo ok, que ele ia assinar, aí eu pedi para o secretário nacional que eu ia voltar. Eu falei, eu tô voltando. Sentiu que minha missão estava cumprida. Estava cumprida. Aí eu voltei, assumi como vereadora. Espero que você tenha gostado, minha eleitora, do meu mandato. Caí assim, ó, com a equipe do Marcelo Lanzarin, né, que também saiu para secretário, assumi o lugar dele. Então, uma equipe que não era minha, né, assim, todo mundo trabalha diferente. Mas isso te adapta muito bem, Não, né? me adaptei, o teu negócio assim, é me isso, adaptei. Se adaptar. E assim, caí numa comissão como relatora de finanças, que eu ocupei o lugar. Eu falei, gente, vamos aprender. Então, estudei muito, trabalhei muito, né, lá com o meu povo do Salto do Norte também, consegui ajudar na praça, na escola, com o Paradesporto, em mais áreas da cidade também, a gente fez muitas ações legais e tentei em 10 meses fazer o que me foi possível, né? E trabalhei muito, só digo isso. A tua consciência, né? É a consciência, né? Eu tô com uma consciência muito tranquila. De que realizou. E aquela coisa, aquele sabor de olhar para trás, quando a gente tem a nossa trajetória, a gente olha para trás, assim, olha as nossas versões de criança, por exemplo. É muito bonito, né? Olhar para trás e olhar a Gisele lá de trás. Tudo aquilo que tu passou, tu contou aqui a tua história de dificuldades, da tua família. Meus pais também são de Nova Trento, depois eu quero conversar contigo. Opa, são parentes. Tinha alguma coisa conectada. Não podia ser, né? Mas tu tem uma história muito bonita e eu sabia que tu tinha muito para compartilhar. Tem muita coisa pra gente conversar, né, Gi? Meu mas Deus. Esse primeiro episódio, estamos acabando o tempo já, né? Acabou, né? Ih, já tá aqui a nossa amiga. Uma mulher marcante pra ti, tua mãe? É isso? Uma mulher marcante, se tu puder definir uma pessoa, mulher marcante, e que característica tem essa mulher que marca? Essa mulher que onde passa, marca. Que característica é essa? É coragem. Coragem. Ela foi muito corajosa. Muito forte, muito corajosa.
A mãe, pra mim, eu vou chorar aqui de novo, eu sempre choro. Eu não ia poder sair daqui sem chorar, bastidor né? chora bastante, fica tranquila. E ela foi muito forte, ela foi muito corajosa. Minha mãe foi muito corajosa na vida. E tudo que ela fez, ela se doou muito. E ela ajudou muita gente, e ajudou muito meu irmão, e me ajudou demais. Então, claro, a gente tem a Antonieta de Barros, a gente tem muitas personalidades de mulheres, Luísa Trajano, que eu sou muito fã também. Né, eu tenho a própria Bárbara, né, uma grande empreendedora, minha noiva me trouxe muito empreendedorismo para minha vida também, né, tem muita mulher, mas para mim a minha mãe é a minha fonte de força, de coragem, e ela é muito corajosa. Que legal, gostei desse adjetivo, coragem. Eu vou colecionar todos esses adjetivos que as mulheres vão trazer aqui. A gente tem que ser muito corajosa, mulheres. É verdade. A gente tem que ser corajosa. Corajosa para decidir, corajosa para fazer, porque, como eu falei antes, né, a vida é hoje, a hora é agora. É agora. E tem um ditado que eu gosto muito de um filósofo que diz: se não eu, quem? Né? Se não eu, quem? Se não hoje, quando? Eu sempre falo isso para as pessoas com deficiência, para a família para desporto, para a família. Eu sempre falo, se nós não fizermos por nós, quem vai fazer? É, isso. E se a gente não se unir, quem vai fazer? Me diga. Mesmo. É verdade. Não vai fazer. É verdade. Então a gente tem que lutar pelos nossos meios. E ensinar, eu estou sempre à disposição da cidade, eu estou sempre tentando lutar para todas as áreas. Eu estou lá na saúde, eu estou na Secretaria de Planejamento, eu estou em todas as áreas, tudo em outras áreas que não tem nada a ver com a pessoa com deficiência também. Quando eu estou com os meus amigos secretários, prefeito, eu também estou dando pitaco, eu estou sempre tentando ajudar contribuir, a nossa comunidade. Que legal. Eu quero agradecer, porque eu sei que a tua agenda justamente é apertadíssima, agradecer a tua disponibilidade, a generosidade de compartilhar a tua vida. São coisas muito íntimas, são coisas muito pessoais, né, que tu trouxe aqui, mas que tu compartilhou, porque isso inspira as mulheres, né? Isso que é inspirador pra gente. Então, Gi, obrigada por participar do episódio número 1 desta temporada. A gente já vai se abraçar direito. A gente já vai trocar mais figurinhas. Show. Obrigada. Então, eu quero agradecer e reforçar, né, que a nossa temporada está começando. Para acompanhar todo o nosso trabalho no @jovempan Blumenau, no @Sinara Maria, no Bruna Carolina Semijoias, é linda, para mulheres que inspiram, mulheres que lideram também. Estamos juntos futuramente com mais parcerias. Segue a gente, acompanha os próximos episódios, que vai ter muita coisa legal. Obrigada pela tua participação. Até mais. Sucesso, grande temporada, Sinara Maria. Te amo, amiga. Te amo, amiga. Obrigada. Beijo. Vamos. Valeu. Tchau, gente.